Olá pessoal, tudo bem? Eu, Wesley Machado, vou tratar com vocês na nossa dica de hoje sobre o direito eleitoral para o TRE Paraná. Vamos conversar sobre a proibição para o alistamento eleitoral. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 14, parágrafo 2º, trata ou inscreve o rol de inalistáveis, os tipos e as classes de pessoas que não podem se tornar eleitores no Brasil. E temos, de acordo com esse artigo 14, parágrafo 2º, duas categorias de pessoas que não podem se tornar cidadãos. Quais são elas? Temos os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório e temos os estrangeiros. Estrangeiros não podem se tornar eleitores. E você vai me falar, mas professor, e o boliviano naturalizado brasileiro? Pessoal, o boliviano naturalizado brasileiro não é estrangeiro. Se ele é naturalizado brasileiro, ele é brasileiro. Brasileiro pode se tornar cidadão, pode adquirir os direitos políticos no Brasil. Apesar dessa previsão na Constituição Federal, o Código Eleitoral, no seu artigo 5º, trata da matéria de forma diferente. Diz o Código Eleitoral que não podem se tornar eleitores os analfabetos, os que não saibam exprimir-se em língua nacional e aqueles que estejam definitivamente ou temporariamente com seus direitos políticos suspensos ou privados de seus direitos políticos. E agora, o que prevalece? O artigo 14, parágrafo 2º da Constituição, que enumerou duas categorias de pessoas que não podem se tornar cidadãos, ou o artigo 5º do Código Eleitoral? O artigo 5º do Código Eleitoral, no que é incompatível com a Constituição Federal, está revogado. Quando o Código Eleitoral diz que analfabeto não pode se tornar eleitor, o Código Eleitoral nesta parte está revogado. Isso porque, a partir da Constituição Federal de 88, os analfabetos, caso queiram, podem se tornar cidadãos brasileiros. Para os analfabetos, o alistamento e o voto são facultativos. Logo, o artigo 5º, inciso 1º do Código Eleitoral, que veda o alistamento do analfabeto, está revogado. Analfabeto pode se alistar. Quanto ao inciso 2º do artigo 5º do Código Eleitoral, que diz que aqueles que não saibam exprimir-se em língua nacional não podem se tornar cidadãos brasileiros. Especificamente essa situação é aplicável ao índio, aquele índio que não sabe exprimir-se em língua nacional, não conhece, não domina a língua portuguesa. E agora, será que o índio brasileiro que tenha nascido em território nacional, será que para o índio está proibido o alistamento eleitoral só porque ele não sabe falar a língua portuguesa? Esta disposição, segundo o TSE, também está revogada. Qualquer brasileiro, ainda que não saiba exprimir-se em língua nacional, pode adquirir direitos políticos no Brasil, pode se tornar cidadão brasileiro. Esta é a posição do TSE desde 2010. Desde 2010, não importa se o índio sabe ou não sabe falar língua nacional, se ele tem a nacionalidade brasileira, poderá se tornar cidadão brasileiro. E o inciso terceiro do artigo 5º do Código Eleitoral diz: aqueles que estejam definitivamente ou temporariamente privados de seus direitos políticos não podem se tornar eleitores. Para o TSE, esse dispositivo permanece íntegro. Os cidadãos, as pessoas que incidam em uma das causas de perda ou suspensão dos direitos políticos, enquanto incidir essa causa de perda ou suspensão, esta pessoa não pode adquirir direitos políticos. Se o direito político está suspenso ou perdido, ele não pode se tornar cidadão brasileiro, não pode requerer o alistamento eleitoral. Assim,
cidadão que incidir em qualquer uma das 5 situações previstas no artigo 15 da Constituição Federal, que é um artigo que descreve as hipóteses de perda ou suspensão, não pode se tornar cidadão brasileiro. E se já for cidadão, terá a sua inscrição eleitoral cancelada, é causa de cancelamento da inscrição eleitoral a incidência em uma das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, cuidado com essa disposição, com a leitura que você fará desse artigo 5º, inciso 3º e 2º do Código Eleitoral. Pessoal, com isso terminamos a nossa dica de hoje. Bons estudos, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu te espero aqui na nossa próxima dica.